Eu falo que francês é muito bom para fazer champanhe e perfume, não carro. Eu faço doutorado junto com o chefe da Fórmula 1 aqui do Brasil. Ele fazia live com a gente. Um belo dia ele decidiu ser bolsonarista, aí nós viramos o cancro mole. Não, mas se fosse por isso, a Harley Davidson não vendia mais. Porque o pessoal brinca que Harley Davidson é uma moto muito possante. Onde para, deixa uma aposta. Né? Eu já sou piloto. Oh, cuidado. Meu Deus, Arthur. Fala pessoal, hoje atendendo a pedidos trouxemos o engenheiro Léo, que eu vou te falar uma coisa, cara, eu acho que tinha que ser proibido um cara desse tamanho andar com a gente. Cara, né? isso eu torna tô a gente passando muito olha beta. isso, olha isso. Você sabe quando eu conheci ele, né? Ah. Eu conheci ele em 2016, no meu primeiro cancelamento. Ah, é? Ele me defendeu antes de você, cara. Poxa, meus parabéns. Desde o primeiro cancelamento eu defendo ele. E eu só apanho por isso. Hoje em dia, cara, só entendendo tudo que eu tive que pagar, eu não sei se você fez certo, sabe? Vai que ele morria naquela época. Cancelado naquela época. Já acabava aí. Mas eu tô feliz que eu tô aqui nesse papo alfa, porque tinha que ter pelo menos um alfa aqui hoje. Aí, né? ó, tá vendo? E já com o lance da altura, assim, não é que é beta, é zeta. A gente tá no final da fila. Quanto tem de altura, meu? 1,85. É isso aí, tamo junto. Não tamo junto, ele tá muito alto. Bora, vamos lá. Valeu. Só uma coisa, você sabe que ele conhece a história da... Ele foi amigo do Alfa Romeo original. Não, é que ele entende de Alfa. Você sabe que alfa é um acrônimo, né? Não, não É. sabia não. Alfa é... Eu não lembro exatamente o que é, mas é uma coisa assim, autônoma, lombarda... A Alfa era fábrica automóvel, era só Alfa. A Alfa é de 1910. Era só Alfa. E aí ela foi vendida, acho que 5 anos depois, para um cara chamado Nicola Romeo. Olha que sensacional. E aí vira Alfa Romeo. E eles tiveram puta destaque em corridas de carro. O carro era muito bom, o Alfa Romeo. Assim, as primeiras coisas, no começo ali na primeira metade do século XX, tanto que no começo da Fórmula 1 mesmo a Alfa Romeo ganhou título. Assim, a Alfa Romeo arrebentava. E quem era o piloto da Alfa Romeo era o Enzo Ferrari. Ah, é? O Enzo Ferrari começou na Alfa Romeo. Pô, eu tô falando com o cara, tô tomando aulas aqui, então por favor, engenheiro Léo aulas. Eu adoro Eu sou esse assunto. professor, né? Eu tenho que dar aula. Não, me conte mais, então... eu não sabia disso. O Enzo Ferrari foi piloto da Alfa Romeo. E ali ele começou a pegar o gosto por carro, entender de carro e tal. E os caras da Alfa Romeo eram muito bons. E aí ele saiu da Alfa Romeo. Depois ele ganhou cargo ali até de gerência, uns cargos maiores da Alfa Romeo. Oh, cuidado aí. Meu Deus, Arthur, que Não, você e ele é o bom no fez, kart. cara? O bom no kart é ele. Esse é o cara que sabe pilotar kart. Então vai ter que reformar esse Alfa Romeo agora. Não. Quase capotamos o carro aqui Não tem agora. retrovisor? É sério, não tem retrovisor no carro. Pô, Tutu, meu. Você sabe que aquele espelho do lado esquerdo é um retrovisor, né? Então, cara, tenta olhar por ele aí. Vem com essa aí agora. Me conte mais, então assim, Aí o Enzo Ferrari sai da Alfa Romeo, monta... de novo, cara. Calma, meu. Então acho que tem um negocinho aí que pisca uma luz amarela quando você quer mudar de faixa. Não sei se... É um sistema novo que eles inventaram. Não, mas eu não queria mudar de faixa. Mas é um sintoma da falta de testosterona dele, a incapacidade de localização espacial. Calma. Uma coisa é localização espacial, outra coisa é noção mecânica. São coisas diferentes. Olha, cara, a localização espacial é bem masculina e você tava com um probleminha. Eu não tenho. Não, eu não tenho, eu sou ruim. Se eu der uma volta no quarteirão, eu já tô perdido. A.K.A. Som Boiola. E ele acha o pilotão de kart, pegou o melhor carro lá, né? Passou a perna nos outros, mas tudo que eu bem. vi o cara me passando e já quis fechar. Eu tô sempre no modo competição. Tá certo, viu? Engraçado, ontem eu fui no Redcast, ela tava falando com o Júlio e a gente tava falando justamente da Alfa Romeo, né? Que não pegou no Brasil. E se você vê os Alfa Romeos, os novos, o Alfa Romeo Giulia, por exemplo, 2025, é lindo. Lindo. É lindo. Mas será que ela não ficou com a fama de problema mecânico? Nos anos 90 teve isso. Não, Então, mas se fosse por isso, a Harley Davidson não vendia mais. Porque o pessoal brinca que a Harley Davidson é uma moto muito possante. Onde para, deixa uma aposta. Né? Teve inúmeros problemas, a Harley Davidson também tá aí, firme e forte até hoje. Mas você acha que a marca aqui no Brasil da Harley é tão vinculada a problemas mecânicos? Porque assim, Alfa cara, mecânico, o Peugeot é... O Peugeot também. Sim. E vende bem. Vende bem aqui no Brasil. E Peugeot, no máximo, dá um problema por semana mecânico também, né? Exato, não é tudo isso, né? Todo dia também, né? Se você... Cara, eu tive 2 Peugeots e não deram problema nenhum. Mas você dirige igual você dirige esse Alfa Romeo aqui, não? Não, eu dirigia...
Dirigir a modo macho. Eu falo que francês é muito bom para fazer champanhe e perfume, não carro. Né? Eu gosto dos carros japoneses. Eu falo, você sabe, os sistemas que você tem de melhoria da qualidade, que a gente usa na indústria automobilística, 5S, Kaizen, é tudo japonês. O 5S o tio Kaizen realmente é japonês. Tinha o Kanban, que não é qualidade, mas era também um sistema de trabalho que a gente usava. Cara, uma vez eu tentei fazer... Eu forneci pra sistemista. Eu trabalhei na automobilística. Os 5S são termos em japonês. O japonês, porque os projetos... A gente fala isso em engenharia, né? A Alemanha tem os melhores engenheiros e a Itália tem os melhores designers. Então você não compete nos designers dos carros italianos. E o mundo todo copia. E os alemães, os projetos alemães, a Porsche acabou de fazer uma patente do Porsche 6 cilindros. Ou 6 cilindros não, perdão, do carro 6 tempos. Você tem um motor 2 tempos, 4 tempos, eles lançaram 6 tempos. Caraca, eu nunca ouvi falar disso. Como é que é o motor 6 tempos? Então, ele tem, quando mais tempos tem, mais complexo é o mecanismo. Você vê o motor 2 tempos, ele é absolutamente simples. Sim. Né? O 4 tempos você já tem que ter o cabeçote, comando de válvula e tal. O 6 tempos, ele é assustador, a quantidade de componentes móveis. Você fala, mas essa porcaria vai quebrar. Mas a Porsche não ia fazer, uma empresa alemã não ia fazer uma coisa que eles não garantissem. Sim. Mas é uma patente nova, essa patente a gente teve acesso há pouco tempo a ela. Eu tive inclusive com o meu amigo o professor Felipe lá, que ele trabalha inclusive na Ford dos Estados Unidos. Ele trabalha por aqui, mas para a Ford americana. E os engenheiros alemães são muito bons de projeto. Sim. Mas do controle de qualidade, para você fazer o controle de qualidade, você não bate o japonês. Entendeu? E em termos de processos japoneses também são superiores. Nossa, são muito bons. Cara, uma vez eu fui participar de uma licitação para tirar sucata da Toyota, que era Tsushu Toyota. Cara, eu fui visitar a fábrica dos caras, você é louco. Tudo parece um hospital. Você pode lamber o chão. Parece um hospital. Maravilhoso. E eles têm uma mentalidade assim, você só pode ter as ferramentas que você vai usar. Se você não vai usar, essa ferramenta não tem que estar lá. Cada coisa tem que estar no seu lugar. É uma organização assim. Sim, eu acho animal. A Toyota, na verdade, era da família Toyoda. Não era Toyota, a família a família é Toyoda. Só que Toyoda em japonês é uma coisa que remete, eu não lembro o que é a tradução porque eu não falo japonês, mas é uma coisa que remete ao campo, uma coisa assim. Então os caras, então imagina que seja plantador de arroz, por exemplo, quer dizer, quem vai comprar um carro do plantador de arroz? Sim. Entendeu? Ô, Léo, só uma coisa, por que o motor de aquele Henkel, do ciclo Henkel, ele não é popular? Não é que não é popular, é que você está falando Wankel ou Vankel? Henkel, Vankel, eu sei que você tem que trocar muito cilindro, o cilindro gasta muito. Não é o cilindro, tá? Aí que tá, é o motor que a gente usa, esse motor que tá nesse carro, o motor ciclo Otto, é um motor burro, se você pensar. Por quê? Porque metade do bagulho vai embora só para expulsar fumaça, não é isso? Não por isso, porque eu causo uma explosão para fazer o pistão se mover, eu causo uma puta explosão, gera uma puta aceleração, pra depois parar ele e fazer ele andar pro outro lado. Sim. Ele é burro. Ele fica circulando. Ele é rotativo, ele chama motor rotativo. Só que o pistão normal, o cilindro normal, todo o desgaste é distribuído ao redor do pistão. O motor Venkel é todo o desgaste concentrado na pontinha. Mas com as tecnologias... Então por isso que a cada 2 meses você tinha que trocar aquela ponta. Você tinha que abrir o motor e trocar aquilo. Só que com a tecnologia de materiais de hoje, com a tecnologia, principalmente a tecnologia de lubrificante, que aumentou pra caramba, seria viável hoje. Só que quem tem isso é a Mazda e a Ford, esse motor, se eu não me engano. E eu acho que eles largaram mão. A Mazda ganhou Le Mans com esse motor. Eu sei. Qual que é? O RX-7? Acho que é um carro esportivo que é de motor rotativo. A indústria, eu trabalhei bastante com a indústria automobilística. A indústria automobilística é uma das indústrias mais chatas do mundo. Você tem que provar que o negócio é 1000 vezes melhor para eles mudarem qualquer coisa, senão eles não mudam. Porque se der problema de recall, eles estão fodidos. Entendeu? Então eles não mudam nada, assim, é muito difícil. Então tem muitas coisas, você pega a vela, desde que existe motor a combustão com vela, a vela é do mesmo jeito, é a vela. E é uma coisa meio ineficiente, porque é um ponto de ignição e toda a combustão acontece a partir de um ponto de ignição. Tanto que a Alfa Romeo, você que gosta de Alfa Romeo, ela lançou uma época um carro que chamava Twin Spark. O que era o Twin? Eram 2 velas. Então você tinha 2 pontos de ignição. Você entendeu? Então você vê que as coisas são lógicas, né? Eu falei essa função do professor. Eu adoro quando o meu aluno faz isso. Quer dizer, fez sentido. É isso que você tem que fazer. Ô, Léo, assim,
assim, os temas desse programa não são Por que a gente tá falando disso? Não, é que eu tô adorando, assim, eu vou acabar ficando nisso, porque eu adoro falar de motorização de Fórmula 1, não sei se você gosta do assunto. Eu não tô acompanhando Fórmula 1 faz um tempo. Eu gosto de falar dos antigos, por isso que eu ia perguntar coisas pra você, por exemplo. Você sabe que eu sou amigo, inclusive faço doutorado junto, tô terminando meu doutorado agora esse mês, se Deus quiser. Pelo menos é entrega, né? Ainda tem a defesa. Eu faço doutorado junto com o chefe da Fórmula 1 aqui do Brasil. Ah, é? É, a hora que vocês quiserem conversar, cara que conheceu o Ayrton Senna, o cara, esse manja de motores. Esse vai te explicar. Eu fiz curso de motores com ele há 20 anos atrás, eu era um moleque. 20 anos atrás eu fiz curso. E eu cheguei aqui achando que eu ia arrumar um monte de polêmica. Ah, você que sabe. Faz o que você falou, que eu tô adorando o assunto. Falei, tá legal isso. Eu posso falar de polêmica? Pode, manda brasa. Você tem certeza? Sim, você sabe, eu tô treinando minha imitação sua. Porque o Léo, ele é assim, ó. O Arthur, o MBL... Aí ele tem umas maneiras de puxar a camiseta aqui. Assim? Pra caralho, eu falo assim. Eu falo, o Arthur... Você fala assim, não, você não fala com esse M, você fala, o Arthur, você estica o final da palavra. Né? Não fala assim. Pra caramba, eu fiquei ouvindo seus áudios que você me mandou ontem, eu falei, cara, eu vou imitar ele ainda. Mas eu tenho que treinar. Não falo isso nem assim, nem a pau. Fala assim, viu, Arthur? E aí você estica o MBL... E você dá uma esticada no final do... Vou falar MBL agora, em francês. Mas manda polêmica. Não, antes de ir pra polêmica, a última parte de motores, aí polêmica. Vamos lá. Eu não sou especialista em motores, mas pelo amor de Deus. Tá. Mas vamos lá. Não, eu queria saber o seguinte, por exemplo, teve um período da Fórmula 1 que você tinha motores V8, V10 e V12 competindo, todos com a mesma cilindrada. Eles tinham concepções diferentes, algumas angulações diferentes, sim, mas a mesma cilindrada. E as equipes optaram por alguns V8, outros V10, outros V12. Teve título em 91 com V12, em 92 sim, com V10, em 93 com V10 e 94 com V8. Minha pergunta é... Quais as vantagens de um pro outro, sim? Porque deixa eu chutar. O V12 vai ter mais componentes, vai ser mais pesado. Não, mas deixa eu chutar, ver se eu tô falando besteira. Quanto menos cilindro, maior o torque e menor o giro. É o que eu imagino. No cilindro, entendeu? Porque a potência do carro, ela é dada pelo torque vezes o giro. É isso que é a potência. Então, como eles limitaram todos ter a mesma cilindrada, você não mexe no torque do carro. Não, mas para a mesma cilindrada. Porque, por exemplo, se eu pegar uma moto 450, que ela tem 2 cilindros, ela tem menos torque e mais final. Se pegar tanto que, por exemplo, se pegar uma moto de motocross, é um cilindrão. Sim. É um cilindro só. Por exemplo, aquela Yamaha MT-06 é uma Yamaha que ela tem um cilindro de 600 cilindradas. Que é um Master of Torque 600. Então, reduz o número de cilindros, aumenta o torque. Mas agora, assim, na Fórmula 1, vai saber. O que eu sabia é o seguinte, os V12 eles tinham uma final maior e os V12 tinham, o V8 tinha um baita torque. Você tem, então? E eram mais leves e mais confiáveis, tinha menos componentes. O V8, você tá falando? Você faz o motor com menos cilindros, ele é mais leve e tal. Você reduz a chance de quebrar um componente. O que eu gosto disso, porque em tese você iguala a potência em tese, né? Em tese. Sim. Porque como eu falei, a potência é um torque vezes giro, né? Então você vai trabalhar ali no giro e tal. O legal disso aí é que você tem, e eu acho que a Fórmula 1 tem que servir para isso, é você ter equipes trabalhando em motores diferentes e achando solução para tirar a máxima potência dessas diferenças. É o que eu adoro, mas hoje a Fórmula 1... O que ele falou? Porta aberta, cara. Todo mundo não tá aberto. É porque o cara que fez o estofado desse carro não deixa a porta fechada. Mas hoje é proibido, hoje os motores são V6 turbo, eu acho ridículo. Porque, por exemplo, você poderia, é turbo, põe um 4 em linha turbo versus um V6 turbo, por exemplo. Mas não tem, tinha que ter competição. Eles estipularam que tem que ser V6 turbo. Tá. Quando era época turbo, só pra falar, o motor mais potente da história não é um V6 turbo, ele era um 4 em linha turbo, inclusive era um motor, era um bloco de fábrica da BMW, de fábrica. Caralho! Eles pegaram o bloco de fábrica, eles, pra temperar, eles deixavam largadas os blocos, e era muito barato, eles pegavam, saiam comprando um monte de bloco usado de motor da BMW. Isso é verdade, isso quem me contou inclusive foi o Eduardo Polatti, já era um material que estava envelhecido. Exato. Né? E se usava esses motores para a Fórmula 1, isso aconteceu mesmo, eu ouvi essa história do próprio chefe da Fórmula 1 aqui no Brasil. E o Piquet, era o motor que o Piquet foi campeão com esse motor, e era o motor assim, o recorde acho que de cavalos. Mais de 1000, né? Não, era quase 1.500. Mas era muito assustador, né? Assim, tinha que limitar. Tanto que depois você vê, com todo, pode criticar o que for, mas depois da morte do Ayrton Senna, nunca mais um piloto morreu na Fórmula 1. Não, morreu o... Morreu? Morreu na Fórmula 1? É, o melhor amigo do Leclerc morreu em 2016, eu acho. Mas na corrida ou na bateu treino? numa corrida, bateu num trator que tava
na pista. Porra, mas, mas aí também puta é- que aí me é- pariu, hein? Só era melhor pegar o trator e passar por cima do cara, então. Já queriam matar o cara foi assassinato. Beleza. Não, ele tá com problema no trinco, valeu. Só fala, não explica muito, cara. Obrigado. Valeu. Isso é um saco, cara. Eu sei, mas é que não eu tô reclamando dele, eu tô reclamando da situação. Isso acontece toda hora, velho. Lutando pelo nosso Eu não- bem-estar. de novo, eu não estou reclamando do cara, eu estou reclamando do saco que toda vez as pessoas avisando que a porta está aberta. As pessoas são prestativas. É. Tem um estudo sobre isso, né? Das pessoas avisarem e tal. Tá? Que se fala assim que as pessoas. Esse tipo de coisa, você avisar quando a porta tá aberta, é um bem que você faz de muito baixo custo. Ah, e as sim. pessoas gostam de se sentir bem. Sim. É verdade, olha, Entendeu? verdade. Interessante. Tem um estudo que fala. Tem estudo sobre tudo, né? Também. Sim. Sobre esses estudos. Solta a polêmica aí, cara. Não é polêmica. É que outro dia estive no podcast do amigo. Bom, pra começar, o Bilinski me chamou pra porrada com ele. Falou, eu vou bater no Arthur, não sei o que lá. Não, mas eu pedi pra ele conversar com você. Eu falei assim: ninguém vai sair na porta. E pior que ele tá fortão, hein? Eu conheci ele magrelo, ele tá fortão. Não vou nem falar nada, vai pra não gerar polêmica, mas tudo bem. Eu até falei com ele que eu me preocupo muito ali entre os deputados federais, é quando eu sempre vejo as brigas ali, eu vejo o Nicolas Ferreira brigando muito com a Erika Hilton. E eu acho que o Nicolas Ferreira, ele não percebeu que se a Erika for pra cima dele, ele não dá conta. Eu acho que ele não... Mas ele não, eu não tô zoando. Ele não dá Eu conta. tenho certeza absoluta que Ele não dá conta, porque ela é menina. Não, eu tenho Ela certeza. é uma mulher linda, ela botou no Instagram dela que ela é modelo de passarela. Que inclusive agora ela é Ela loira e botou branca. isso? Hã? Ela botou Sim, isso? ela é modelo de passarela. Não sei se ainda tá, mas... E aí, por isso que eu adotei, assim, a gente tem que sempre elogiar a beleza dela. Se ela falou que é modelo de passarela, quem sou eu Sim. pra... É. Eu, inclusive, sou lutador de MMA, que vocês não sabem. Só pra avisar. E ela é uma mulher loira e branca agora. Sim, foi uma opção que Foi uma opção dela, que ela tinha falado antes que não era pra esconder a negritude. Aí ela resolveu virar Aí- loira e branca. Mas o motoqueiro tá errado, o motoqueiro tá errado. É lógico que tá assim, isso aqui Aqui não é corredor. Mas... Não existe isso de corredor, meu. De onde vocês tiraram isso? Não, Só tem- motoqueiro é, acredita. põe em os corredor. motoqueiros, então, no É meio porque daqui. você anda de moto. É lógico. Mas não existe Deixa eu isso. falar uma coisa. Tanto que andar na marginal tá impossível. Deixa eu falar uma coisa, se você tira a moto do corredor e põe aqui, você triplica o trânsito. Não, eu concordo. Mas o motoqueiro tem que entender que eu dou Sim, espaço pra exatamente, gentileza. exatamente, é isso. Entendeu? Então isso que ele Exatamente, tem que entender. exatamente. Porque eu posso ter que desviar pra esquerda, porque essa faixa é tua. Olha isso aqui, os Sim. caras entrando assim Hã? no meio da curva. Eu posso ter que desviar de um buraco, pode ter um animal, uma criança passa correndo na rua e eu tenho que ir pra esquerda. E aí, o motoqueiro tá lá. Não, um abraço. Ele tem que olhar pro todo também. Por isso que a faixa azul é maravilhosa e deveria ser ampliada. Você já foi cancelado muitas vezes. Você não vai querer defender motoqueiro agora, né? Só me faltava Cara, essa. eu acho que é o seguinte, cara, pra amenizar aqui, eu acho que motoqueiro que anda com o escape aberto, a moto dele tinha que ser apreendida na hora. Primeiro que você que agora anda de moto, não sei há quanto tempo você anda de moto, você tem que, primeira coisa, Muito entender tempo. a diferença que existe motoqueiro e motociclista. Eu tive moto, eu fui motociclista, motoqueiro eu nunca fui. Eu já sou piloto. Bom, Cara, se a Erika Hilton é modelo de passarela, eu que sou piloto do... Caralho, como é que é o nome da Fórmula 1 das motos? Do MotoGP. Do MotoGP. E eu que sou piloto do E MotoGP. eu sou Napoleão Bonaparte, tá todo mundo em casa, tá? Todo mundo em casa. Mas voltando para as polêmicas, você não quer que eu fale, mas eu Manda vou falar. brasa, não, manda brasa. Eu estava conversando esses dias num podcast com o Paulo Cogos. E eu estou bravo com o Arthur, porque o Paulo Cogos me contou que só porque ele fez uma piadinha e ele falou que o MBL era um movimento bumbum livre. E ele falou que por isso o Arthur processou ele por homofobia. Mano, ele tirou isso do rabo homofóbico dele. Porque assim, eu nunca ia processar alguém por homofobia, velho. Olha que louco. É que assim, provavelmente ele pode ter sido processado por alguma besteira que falou. E aí ele tá falando que a intenção do processo... Mas não fui eu que não fui. Eu também não sei quem foi. Não Eu existe também não. nenhum Você lembra processo desse seu processo? contra Assim, o não, Paulo processo Cogos. pode ter que ter, eu não sei. Não, meu não tem, só se tem que tiver do MBL. Pode ser que tenha um Mas com MBL, certeza não é de mas homofobia. Não é de homofobia, assim, muita gente já não disso. Que aliás é o seguinte, se o nosso bumbum tá livre, o dele tá ocupado? O meu bumbum tá livre, o dele tá ocupado, cara. Eu falei pra ele uma frase que é atribuída a ele, eu falei, mas essa frase é muito engraçada, ele não gostou não. Tem uma frase que é atribuída a ele, que aparece até escrito assim, parece em texto, com o nome dele assim, Paulo Cogos embaixo. E a frase é assim, não sei se já viram. Cortar o pênis de um travesti é como cortar a asa de um anjo. Sim, ele fica muito pistola quando... Mas sabe o que é pior? Ele é gente boa. É legal de conversar com Não, ele. eu me dava muito bem Ele é com gente boa até o dia... Até o dia que ele precisar... Olha lá, mais um, esfaquear. mais um. Ah, Tá bom.
Então ele precisa desfaquear. Ele é gente boa porque ele é um bobo. Agora é o seguinte, dá um poderzinho pra ele. Você vai ver que gente boa que ele é. O ponto é assim, ele fazia live com a gente. Um belo dia ele decidiu ser bolsonarista, aí nós viramos o cancro mole. Sabe? E o que me choca, não só na direita, na política como um todo, mas especialmente na direita, é a falta de civilidade dos agentes. Tipo, agora eu tenho que te atacar. Então ele vai começar, tipo assim, te atacar da maneira mais baixa possível, porque ele conversava com você numa boa no dia anterior. Fernando Holliday deu um exemplo. Ele saiu do MBL, que ele queria ir por Novo, já agiu errado. Ele esperou a gente trabalhar e eleger ele para vereador, para depois da eleição anunciar que saiu. Ou seja, quer dizer, ele esperou a gente trabalhar para ele ganhar um mandato e aí ele sai. Já é uma falta de ar. Mas beleza, segue a tua vida, engolimos, segue a tua vida e não fala mais da gente. E não falamos mais mutuamente. Aí ele perdeu a eleição para deputado e falou, bom, eu preciso virar bolsonarista, eu preciso renegar meu passado do MBL. Aí ele começou a nos xingar publicamente. E eu falei com ele em privado, que porra é essa? E ele, vai tomar no seu cu. Ou seja, a rede social permite que as pessoas ajam com perfídia de modo a ganhar seguidores ou aderir a um grupo com pessoas que elas conhecem de carne e osso. A gente não faz isso. Assim, eu acho, o Cogos fez isso que ele fez. Outras pessoas fazem, eles fazem com uma naturalidade. Sim. Porque, aí, Léo, eu vou te falar o que eu acho. As pessoas, elas pararam de acreditar que elas são pessoas de carne e osso. Aqui, sim, tem que viver na vida real. E elas são avatares digitais. Então, a um avatar digital é permitido xingar Fazer, sim. Agora, uma pessoa de carne e osso não faz isso. O problema é que na política e na vida as relações são de carne e osso. Então, se você quer ser um ator político que fica voando por aí igual esses caras são, autônomos, beleza. Mas você nunca vai construir nada. E só uma coisa, o que ele tá falando é o seguinte, que a gente sempre fala, os estímulos da rede social são diferentes da vida real. Sem dúvida. Se não tivesse rede social e o Holliday fizesse isso no nosso prédio, vamos supor que a gente mora num prédio, ele para conquistar o pessoal da outra torre, ele ia ser automaticamente punido. Você fala, esse cara é um traíra. Mas como isso dá like? Se eu fizer um vídeo agora, amanhã, se eu fizer um vídeo amanhã... Mas o Holliday foi bem claro que foi patético. Porque vídeo dele metendo o pau no Bolsonaro e depois chupando as bolas do Bolsonaro. Bom, é que o Cogos fez isso também, né? Então, mas ele fazia live comigo xingando o Bolsonaro. Eu gostava do Holliday, sério mesmo. Eu também gostava do Holliday. Não votei nele porque eu não voto em São Paulo, só por causa disso. Mas eu votei no Arthur, votei no Kim e tal, né? Mas, assim, eu achei ele muito estranho, porque é um cara que primeiro ele era gay, aí parece que deixou de ser gay, aí tava com... Então eu já achei uma história estranha. O Holliday? O Holliday, eu achei que era o Cogos. Não, o Holliday, não, ele é gay, ele nunca deixou de ser gay. Mas ele não tava namorando uma menina lá? Até aí, amigo. Aí, cara. Então eu já não entendo essa história. Só que o seguinte, eu sou uma pessoa... O Arthur me critica por isso, porque assim, eu quero... O Léo é o seguinte, o Léo é Arthur Doval 2016. Ele quer pacificar. Vamos ser amigos, exatamente. Eu também já fui assim. Eu também gostaria de ser, mas não... Mas é que tá, bacana. Porque é o seguinte, se a gente... Eu entendo, eu acho que o MBL tá do lado da direita. E eu acho que muitos políticos do PL, até o próprio Paulo Bilinski, os problemas que tem, né? Até o próprio Paulo Cogos, eu acho que estão do lado da direita, eu acho. Então, a gente tem 66% do público. Porque como é que o MBL... Eu sou uma pessoa que eu faço o contrário do que as pessoas geralmente fazem. As pessoas, elas elogiam na sua frente e falam mal pelas costas. Sim. Eu elogio pelas costas e falo mal pela frente. Então, por exemplo, deixa eu criticar aqui então o MBL. Por exemplo, ontem eu tô chegando, falei no podcast, né? Falei do Lula, que não fez porra nenhuma pelo Brasil. Mas o Bolsonaro, né, não é a solução pro Brasil, isso sem dúvida, na minha cabeça não é. Só que, por exemplo, eu tenho a minha habilitação agora valendo 10 anos por causa do Bolsonaro. Eu não pago DPVAT por causa do Bolsonaro. Quer dizer, alguma coisa ele fez. Sim, e aí hoje o Lula é presidente por causa do Bolsonaro. Tudo bem, mas aí eu falo isso, não é isso que eu tô preocupado, eu não acho que o Bolsonaro... Sim. Só que aí eu falo isso, e aí talvez vocês vão me classificar como bolsonarista. E eu não sou bolsonarista. Não, calma, não, a gente vai se fazer. Mas eu vou te falar uma coisa. Vocês não acham que vocês estão colocando muita gente no balaio de bolsonarista? Não, porque é o seguinte, cara, normalmente... A gente tem vários mini balaios que a gente pode colocar a pessoa ali. Quem quer falar tudo? Não, a gente até brinca que existe o mais ou Minion. O mais ou Minion, ele não é Minion. Você é Bolsonaro? Não, mais ou Minion. Porque é o seguinte, eu vou te falar uma coisa, cara. Se um cara entrar na tua casa, estupra sua esposa, bate no seu filho e sai de lá, você não pode falar, mas pelo menos ele deu descarga quando ele usou a privada. Concordo. Então, o cara que faz isso, ele é fã daquele cara. O cara que fala, não, o ladrão estuprou minha esposa, bateu no meu filho, roubou minha televisão, mas ele deu descarga quando ele mijou,
Ele é um fã do ladrão. Então hoje, o cara que usa qualquer... mas hoje eu não tô falando que você tá fazendo isso, mas Sim. assim... mas pelo menos o Bolsonaro deixou a carteira de habilitação para 10 anos. Foda-se, o cara roubou não só materialmente o Brasil, mas ele roubou a esperança que nós tínhamos de fazer com que esse Brasil fizesse revisão de Código Penal, acabasse com um bandido do colarinho branco. Ele destruiu a esperança das pessoas que estavam engajadas nessa luta. Então isso é uma coisa grandiosa demais para falar, mas não tem outras coisas. A partir do momento que o cara estupra a esposa, não tem outra coisa. Esse cara acabou. Ele é um estuprador. O Bolsonaro é um ladrão. Não, eu entendo isso. A questão é o seguinte, que eu já falei isso pra você, vou falar aqui pro Renan. O que eu acho que deveria... Por exemplo, o Bolsonaro não é a solução pro Brasil. Tanto você vê a atuação dele como deputado há 28 anos. Sim. Né? Ele não é a solução pro Brasil, no meu entender. A gente precisa de outra pessoa. Sem dúvida. Só que a gente tava num cenário que você tinha o Bolsonaro e o Lula. Por mais que o Bolsonaro fosse ruim, o Lula é muito pior. E a gente tá vendo isso agora. Então, se eu sou do MBL... Não tem como você falar isso, Arthur, pelo amor de Deus. Sabe por quê, Léo? Você acha que se o Bolsonaro fosse presidente, o Brasil estaria pior? Acho que estaria muito mal também. Mas não do jeito que tá. Calma. Não aumentando todos os impostos possíveis e imagináveis como o Lula fez. O Paulo Guedes queria taxar o Pix. O Pix exatamente. Mas outra não ia coisa. conseguir do mesmo jeito que o Bolsonaro. Calma. Mas tudo bem. A intenção de um Mas tudo bem. Isso ia ser tão Gente, deixa eu colocar uns elementos aqui. Vamos lá. Número 1. Quem furou a PEC do teto? Bolsonaro. Sim. Quem criou a PEC Kamikaze? Mas Bolsonaro. o pessoal vai questionar que teve a pandemia. Quem tentou taxar o Pix? Bolsonaro. Só que mais do que isso, e essa é a parte, pra mim, principal, o Bolsonaro fez tudo isso sem a revolta da direita. Ele fez isso com Nicolas Ferreira crescendo, passando pano pra ele. Ele fez isso com Paulo Bilinski, dizendo, pelo menos ele é de direita. Entendeu? Não, isso eu acho absurdo. É o que está acontecendo com o Trump. O Trump está fazendo coisas que, inclusive, vai prejudicar o Brasil e o pessoal está a favor. Exatamente isso. Brasileiros que estão agora curtindo, surfando o Trump. E agora são contra o Zelensky. Completamente putinizados. Agora todo mundo é a favor do Putin. Agora todo mundo de direita é a favor do Putin. Que posso falar que era a posição do Bolsonaro em 2022 e nós fomos para a Ucrânia porque não tinha gente pró-Zelensky aqui. O governo atual, beleza, mano? Obrigado. Sabe que eu escutei de um esquerdista nesse dia do kart? Vocês foram na corrida de kart também, né? Vocês foram lá contra o PCO, certo? Sim. Aí eu tava lá também. E era o pessoal tipo de direita contra o pessoal de esquerda, mais ou menos, né? E tava lá Espectro Cinza, que eu não conhecia, e tinha um pessoal lá de esquerda. Sabe o que eu escutei? O pessoal de esquerda falar lá. Escutei assim, eles não viram o que eu tava falando. O pessoal conversando de política e falando, é o PT, o pessoal e não sei o que, tal, mas pelo menos, os caras de esquerda falam, mas pelo menos o que você vê do MBL e do Novo não tem um caso de corrupção. Então eles, pelo menos, eles são éticos. Aí o pessoal assim, diz que... Essa não é a preocupação deles, tá? Mas é um ponto válido, porque é real, cara. A direita, mainstream, ela naturalizou a corrupção. Vamos combinar. Assim. Então você, como presidente do Partido Missão, agora eu vou te perguntar uma coisa. A gente tá só pulando muitas coisas, eu queria só passar um ponto. É legal, vamos lá. Você falou assim, uma decisão assim, por que vocês não tomaram uma decisão utilitária na eleição de 22? Que na minha opinião era certo. Mas assim, eu sou contra o Bolsonaro, mas vou ter que votar nele. Perfeito. E eu acho que assim, propor essa discussão é uma discussão super válida. Porque eu não tô falando que a nossa posição vai ser para sempre perfeita. Vamos supor que o Lula tente um golpe de Estado bolivariano agora. Sim. A gente fala, era melhor ter possivelmente tomado um golpe de Estado do Bolsonaro, porque sim, eu acho que o Bolsonaro, se estivesse ganhando a eleição, a coisa teria se encaminhado depois para um aparelhamento total dele para efetivar um golpe de Estado, que é o que ele sempre quis, que é o que a gente sempre denunciou. Eu acho que ele não conseguia nem fazer, se fizesse, não conseguiria manter. Não sei, cara, mas assim, eu não quero correr o risco, porque ele tentou me prender já. Então se ele tentasse um golpe de Estado... Ele tentou te prender? 2020, o que fizeram com o MBL foi um promotor bolsonarista com a Carla Zambelli um dia antes. Você soube essa história? Não. Houve uma operação policial no MBL em 2020. Eles prenderam dois doadores, cara. Durante 15 dias. Eu lembro disso. 15 dias. Os caras que não tinham nada com nada. Quebraram o sigilo bancário meu, da minha família, saindo expondo. O promotor foi descobrir, era bolsonarista, a esposa dele bolsonarista. Promotor muito bolsonarista. Carla Zambelli anunciou que ia ter operação um dia antes no cercadinho do Bolsonaro. Como é que ela sabia disso. que ela ia ter uma operação? E aí o Alan dos Santos, a operação da polícia rolando 6 da manhã, ele ao vivo às 6 da manhã. Como ele sabia? Olha só, MBL se ferrou, que dia maravilhoso. Não, mas só do Alan, que não é ninguém. O Alan dos Santos não é ninguém. Como é que eles sabiam? E ele saber de uma operação, isso já pra mim configura um crime. Pois é, amigo. Aí depois descobriu que o bolsonarismo tinha na BIM paralela, ou seja, tinha uma BIM paralela, coisa que o PT
Talvez tenha, mas... Mano, o PT não colocou um PGE que não era da lista tríplice. Mas só voltar no nosso caso. O PT, na época, o Bolsonaro na época, eles sabiam onde a gente estava fazendo reunião. Depois descobriram que o aparelho que eles tinham com a BIM paralela era onde rastrear os dados do celular para geolocalização usando as torres. Então eles sabiam onde eu estava em tempo real. Depois a gente foi descobrir que a lista saiu, eram mais de 15 mil monitorados. Um deles foi o 15. Já... Pera, mas isso por si só, sem autorização da justiça, não é crime? Sim, o Bolsonaro era um criminoso nesse sentido, Léo. Pois é. O Bolsonaro tentou... Mas o golpe de Estado não é contra a lei, cara. Não é brincadeira, ele tentou um golpe de Estado, ele não conseguiu. Então, eu tô falando de um cara que tentou um golpe de Estado de verdade. Vamos supor que o Bolsonaro queria dar o golpe de Estado. Não vamos supor, ele tentou um golpe de Estado. É que isso não é... Eu acho que a população não compra essa ideia no geral. Mas aí Mas a população compra que a Anitta é uma artista. Não, mas tudo bem. Mas você acha que aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que pegaram 17 anos de cadeia, elas estavam lá por um golpe de Estado? Sim, óbvio. Lógico. Léo, Eu acho então que é pra quê? Meu, você tá na frente efeito manada, meu. Você vê um monte de gente correndo, pode ser que pessoas tinham intenção. Você acha que não foi um monte de gente no embalo? Não. Se eu tivesse lá sem saber de nada, talvez fosse justo. Você não ia. Exatamente. Não, eu não sou maluco. Então, mas aquelas pessoas eram. E aquelas pessoas estavam pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Mas você acha que elas merecem 17 anos de cadeia? Não, isso é outra discussão, eu não acho. Isso é outra discussão. Mas eu tô falando assim, havia intenção delas em uma derrubada do estado das coisas, do estado de direito. O que eu entendo... Elas queriam. É que elas queriam o seguinte, se concorda que é absurdamente válido e revoltante e a população tem que se revoltar e tem que fazer isso, quando é eleito o presidente, o maior bandido da história do mundo, que foi condenado em 3 instâncias, e esse cara é eleito presidente, eu acho absurdo. A forma importa. Só que, lógico, mas assim, quando aconteceu com a eleição da Dilma, já no meio da Lava Jato em 14, o MBL surgiu e começou a propor manifestações pelo impeachment dela, e o Olavo, naquela época, falava que tinha que ter golpe militar já. Aquelas pessoas foram pra frente no quartel pedir que uma junta militar interpretasse o artigo 142 e houvesse um golpe de Estado. Então, o que é esse artigo 142 que todo mundo fala? Eu li esse artigo 142 na frente do Marco Antônio. Falei, me fale aqui onde está dizendo que não é, o artigo 142 não tem nada a ver com isso. E mais, existe, para não tirar dúvida, um parecer técnico da Câmara dos Deputados dizendo especificamente o artigo 142 não autoriza em nenhuma instância você suprimir o poder legislativo, o poder judiciário, em nenhum momento ele dá mais poderes ao poder executivo. Isso não existe. Não existe. Aquilo era uma ficção que foi criada e aquelas pessoas foram enganadas até lá, aí houve um efeito manada. Agora, o efeito manada foi em qual sentido? Elas foram levadas a crer que a eleição foi fraudada e que o artigo 142 era válido e que as Forças Armadas iriam agir. Elas foram convencidas a fazer isso e elas... Mas você concorda que quando a juíza do Supremo fala que só até outubro a gente vai por censura, você concorda que essa eleição não foi democrática? Eu concordo que essa eleição ela foi extremamente problemática. Dito isso, eu falar que a urna foi fraudada... Não, aí é outra coisa. Mas é que o problema, assim, uma outra coisa pra gente. Eu acho que tem muito menos fraude hoje do que na época do papel. E na verdade o que a Carmen Lúcia falou é outra coisa, tá? Ela falou que, vamos pôr um pouquinho de censura aí. Ela falou, estamos sim num estado onde há uma exceção e nós vamos de forma provisória entender essa exceção como uma ameaça. E a real é que depois se provou que realmente estava. Sim, mas é que tá. Mas ela colocou uma censura. Mas lógico que colocou. E eu não tô aqui fazendo defesa isso não pode. Porque você não pode, num momento de exceção, você driblar a Constituição, mas a gente não é a favor disso. Não é a favor disso. Ninguém aqui é a favor disso. O ponto é o seguinte, por isso que não tem herói nessa história. De um lado tinha um cara que estava tentando dar um golpe e inventando que as urnas eram fraudadas e falando pra gringo que a eleição foi fraudada, que inclusive a própria eleição foi fraudada, mobilizando pessoas de maneira irresponsável aí pra frente do quartel. E de um outro, um sistema político via STF que viu na briga com ele uma oportunidade de controlar poder. Até porque as chaves da censura e do próprio inquérito serviram para abrir uma caixa, a caixa de Pandora do Alexandre de Moraes, que ele não abdicou desse poder desde então. Então, o que era uma situação provisória, que eles falavam, tipo, vamos garantir a lisura das eleições com isso, para enfrentar um cara que está tentando dar um golpe e que estava tentando dar um golpe, ela foi usada para abrir uma caixa, a caixa está aberta com ele até agora. E aí as censuras acontecem até agora. Então, não dá para defender, porque no fundo a gente está falando de 2 projetos autoritários que estavam disputando o poder e ambos fora, parafraseando o Bolsonaro, das tais 4 linhas da Constituição. Eu entendo, é que esse golpe ele pode ser interpretado de 2 maneiras. Uma coisa é você querer colocar o Bolsonaro no poder, à força, sendo que ele não ganhou a eleição. Aí se caracteriza um golpe, pra mim.
E outra coisa, o povo se revoltar e não querer colocar o Bolsonaro Mas no não poder, era mas isso. querer tirar o Lula. Não era isso. Não era isso. Não era isso, Léo. Não era Eles isso. não queriam tirar o Lula, eles queriam colocar o Bolsonaro no poder. Aquelas As pessoas estavam na frente do quartel, não é? Fora Lula e vamos ver quem é o outro. Não. Eu quero... E tinha cartaz, tem uma imagem do Bolsonaro, que é ele na frente do Palácio do Planalto, e um cartaz na frente dele assim, intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Tá ele e o cartaz assim. E aí você Em nenhum momento ele falou, pessoal, ó, isso aqui não. E, Léo, tinha a minuta do golpe. A natureza da minuta do golpe era muito simples. Você iria interferir no TSE. A minuta do golpe era uma intervenção que haveria no TSE, você iria dissolver o TSE. De acordo com a minuta, houve uma fraude, eles dão como certo uma fraude que nunca foi provada. Sim. Depois pegaram as conversas com o Mauro Cid, em que ele afirma que as tais provas inventadas que o argentino... Era da turma deles. Era da turma deles, inventaram a prova e botaram o argentino pra falar. Então eles, fundamentados numa fraude que eles mesmos inventaram, eles iriam interferir no TSE, eles iriam prender os envolvidos, iria prender, o Xandão ia ser preso, etc. E com base nisso, os mandatos seriam mantidos, e aí depois ia convocar uma nova eleição. E aí eu pergunto pra você acha que, vamos supor, o Kim Kataguiri, por algum motivo, o Renan, que ele tem idade, ele disputasse a eleição e ele ganhasse, o Bolsonaro falando, não, esse sim, tua faixa. Assim, quem dá um golpe abdica do poder, você conhece um golpe? Não, sem dúvida. Aí o cara fala, deu um golpe. Os militares, em 64, Era um de ano só. fato havia uma ameaça. Pô, Comunista. você teve os eventos comunistas em 1935. exato. Os caras mataram pessoas e violentaram mulheres. Eu acho que tinha. E eu acho que o Jango tava na maldade, sim. Tinha isso. Dito isso, os militares deram o golpe, eles devolveram como prometeram. Ficamos 25 anos com o regime deles. O próprio Sim, Getúlio também, ele usou o Prestes Maia como, ó lá, os comunistas, ó. E também, a história é sempre a mesma. E não um só se aqui no apoia no erro Brasil. do outro. Qualquer golpe de Estado se impõe como libertador, fala em nome da democracia e da liberdade e termina colocando um regime de exceção. Todo golpe de Estado termina assim. Então, falar que seria diferente com o golpe dado pelo Bolsonaro, que idolatrava a linha dura da ditadura, o líder era o Ustra, é confiar demais Mas de qualquer forma é o seguinte, Léo, eu vou te falar uma parada, ó. É isso. Quando isso pra mim, esse aqui é o ponto mais... Quando passou no Congresso a lei que acabava com decisão monocrática, ela passou isso é histórico, tá? Passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado, isso nunca tinha acontecido. 2019. Eu lembro. Isso foi uma coisa assim, Isso era a cara, morte do Decisão Xandão. monocrático é um absurdo. Absurdo. Essa era a morte do Xandão. A morte acabou, do não Guedes. tinha, não é só Xandão, acabou Gilmar Mendes. Sim. Você, acabou Acabou tudo. faquinho dentro acabou daquelas decisões tudo. pro MST que ele dá. Acabou o protagonismo do ministro. Sim. Agora é tudo a corte, agora é tudo a corte, agora tudo é corte. A lei estava pronta. Era como se o Bolsonaro tivesse um interruptor. Eu Era vou só pra apertar sim ou o não? botão. Ele vetou a lei, cara. Você vê, Não, mas eu não acho, já falei isso, eu não acho que o Bolsonaro é a solução. Mas- Só mas- do mas- fato de ele ter perguntado pra ele, falou, e aí, quem pode ser Mas presidente? isso é uma Pode- traição capital, Léo. É como o Concordo. seguinte, ó, vamos supor, a gente tá aqui no carro. Aí você, ô Léo, pega um negócio ali pra mim. Aí eu pego e tiro R$100 da sua carteira. Tudo bem, pode ser que os R$100 nem te façam falta. Mas concorda, você fala, mano, olha o que o Arthur fez, mano. Ele abriu minha carteira e roubou R$100. Então o pior é que é o seguinte, tem a atitude de eu te roubar, só que eu não te roubei 100. Vamos supor que eu te roubei um Bitcoin inteiro. Sim. Então foi o que o Bolsonaro fez, ele materialmente fudeu a gente e ele, não é nem moralmente, mas ele acabou com uma coisa que não é palpável. Que é a esperança. Que é a O esperança, próprio cara. voto Ele do Flávio fudeu a gente. Bolsonaro contra a CPI da Lava Toga. Exato. Mas o É próprio... só, Mas por isso vamos aí. voltar no ponto que o Léo colocou no começo. Mas ainda assim o Léo pode argumentar. Vocês tomaram, do ponto de vista utilitário, é o Lula e o Bolsonaro, e vocês tomaram uma decisão. Não ia ser tão ruim, mesmo assim E não ia cara, ser tão ruim. do quanto ponto de agora. vista utilitário é ruim sim, porque o Bolsonaro, ele tava pra dar um golpe de Estado. Você imagina se esse cara ganha a eleição, esse Olha. cara, o que ele não ia fazer? Meu primeiro ponto que eu coloco é o seguinte. A gente avisou assim, nós seremos oposição, não importa o governo que vai estar aí. Nós seremos oposição ao Bolsonaro, como já éramos, e seríamos oposição ao Lula. 2. Eu comparo a eleição dos dois como assim, ó, você prefere ser morto atropelado por uma Scania ou com ebola? Teremos bons argumentos de ambos os lados. Mas em ambos os lados você termina empacotado. Mas a minha analogia seria outra. Assim, você prefere ser violentado sexualmente pelo Kid Bengala ou por um japonês? Olha, Pra mim a cara, analogia é essa. Não, mas você vai ser estuprado. então eu vou de colocar qualquer um elemento, jeito. eu vou colocar um elemento. Então- Você vai ser estuprado pelo Kid Bengala, mas ninguém vai saber. Pelo japonês vai sair no Jornal Nacional. Pronto, já complicou. Por que eu tô falando isso? Porque o Bolsonaro era o cara de direita Sim. que ele não gerava revolta nenhuma, ele gerava apatia das pessoas. Cara, a gente tentava bater no mérito, cara, não tem como você falar que você é de direita colocando o Cássio Nunes no STF. Não tem como. E a gente via gente falando, não,
Ele é de direita e fazendo xadrez. Isso Mas é o muito problema é grave. que hoje Mas todo mundo vamos- que é bolsonarista diz que vocês são de esquerda. Mas aí, E mas como aí é que então, vocês então vão me chama de ganhar a esquerda. eleição para Mas, executivo Léo, com 2 a terços gente da é população outra está contra? disposto a pagar esse preço. A gente está disposto a pagar esse preço. Pode ser um erro tático, mas eu tenho certeza que não é um erro estratégico. Não, porque a política é o que eu Deixa eu já falar uma coisa, falei. Léo. Eu já fiz essa escolha lá atrás. Se eu fosse um puxa-saco do Bolsonaro, eu seria com certeza absoluta, uma das figuras lá do topo. Porque eu sempre fiz o que esses caras nunca fizeram. Modéstia à parte, eu sou bom de debate. Se eu puxasse o saco do Bolsonaro, eu não ia ser Ele era um caçado, nem nada disso. presidenciável. Ele era um presidenciável. Eu já paguei esse Do preço lá bolsonarismo. atrás. Não, mas eu vou te falar o seguinte, você já viu esses grupos de bolsonaristas em WhatsApp, etc? Claro. Eu, por exemplo, não vejo, mas eu ouço a minha mãe. Minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, é uma ótima pessoa, mas ela, por exemplo, ela acredita que o Lula morreu e quem tá aí é um clone, Pois é, cara. por exemplo. Então você tá entendendo que muitas dessas pessoas, a maioria que é bolsonarista, elas são boas pessoas, Sim, mas elas não é têm as óbvio, sim. informações certas. Lógico. Mas aí o lance, eu prefiro então pregar no deserto, que um dia isso vai chegar pra elas, do que eu me render à narrativa mainstream da direita, que vai passar pano pro bolsonarismo. Cara, Porque a gente quer propor uma coisa diferente, a gente é diferente deles. O Nicolas, em nome disso, ele fala que o terraplanismo faz algum sentido, cara. Assim, se for pra Você entendeu, cara? pra essas pessoas, Ah, se for pra não se indispor, eles vão passar pano pros maiores absurdos. E a gente não vai. E a gente sabe que a gente vai ter um dano, né? A gente sabe. A gente quer ter o dano. O dano é real. Você tá, existe o dano. Mas eu sei o seguinte: um dia vai passar e as pessoas vão comparar as nossas lideranças, por exemplo, e um dia essas mesmas pessoas que hoje torcem o nariz pra gente vão ter que aceitar que a gente tá fazendo algo diferente. E a gente Isso vai já se tá impor pela acontecendo, maneira viu, que isso tá cara? acontecendo. E outra o que coisa, me incomoda, você falou do Nicolas, por exemplo, tá? Pô, até gosto dele e tal, não sei o quê. Só que o que me incomoda? Então ele tá lá discutindo com a Erika Hilton e falando do kit gay, do banheiro trans e não sei o quê. Mas e aí, cadê as propostas dele lá? Ele no poder nada, que ele ele não tem precisa. como deputado federal. Que ele não precisa. Então, mas é que tá. Léo. A gente tá com uma proposta que tá ganhando bastante força na internet, que eu tenho falado bastante, e muita gente, até o Mota da Jovem Pan, um monte de gente tá divulgando isso aí. Que o argumento que eu uso é o seguinte: e até meio contra uma coisa que vocês falam, né? Que vocês falam de ter que taxar na renda e tal. Eu até entendo, se eu trabalho e eu pago imposto quando eu recebo o salário, ok, eu trabalhei, recebi um salário e uma porcentagem foi imposto. Se o Estado tem que existir, tudo bem, ok. Se eu fui lá e comprei um produto e paguei o imposto quando eu comprei um produto, ok, porque se eu não tiver dinheiro para o imposto, eu não compro o produto. O que me irrita profundamente é eu entrar em coma, eu fiquei em coma. Minha família vai lá, fecha a minha casa com o meu carro lá dentro. Daqui 10 anos eu acordei do coma e eu não tenho mais minha casa nem meu carro porque eu não paguei IPTU e IPVA. Eu gerei Mas, dívida Léo, com o Estado dormindo. Não, Mara, mas estamos contigo nisso. Então eu sou Léo, totalmente Léo. contra IPTU e IPVA, que são duas coisas pra mim que tem que acabar. Léo, beleza. Você acha que algum bolsonarista... Esses caras têm mais de 90 deputados. Você acha que alguém tá falando Os caras disso lá? tiveram um presidente da república com todos os ministros. Os caras tiveram o Paulo Guedes, o mito Paulo Guedes. Tiveram com eles... Você acha que eles tocaram em alguma reforma estruturante, Deixa eu te velho? contar um negócio sobre O isso, máximo que eles fizeram foi da Aliás, a presidência primeira que foi herdada do desvalorização outro. grande do real, quem fez foi o Paulo Guedes, que apostou em desvalorizar o real para vender as reservas que o Brasil tinha em dólar e foi pego de calça curta Mas pela isso aí pandemia. Foi um erro técnico, vai, Mas, Léo, dane-se. vou te contar mais uma. Você sabe, assim, você está falando no fundo de uma reforma tributária sobre Profunda. bens que envolvem propriedade. Porque não existe propriedade Lógico. privada no Brasil. Não existe propriedade. A gente está locando o nosso próprio propriedade. Exatamente. É bizarro. Pois bem, eu vou na tua linha. Isso poderia envolver uma reforma tributária que tratasse desse tema, que é ridículo municípios se financiarem com o IPTU. É ridículo. Sim. Pois bem, vamos chegar nisso. O Paulo Guedes, em um belo momento, falou: quero fazer uma reforma tributária. E ele falou que ia diminuir o número de municípios. Sim. E não Mas fez. vamos para tributária, isso aí fazia parte da administrativa dele, para tributária. Sabe para quem ele não tinha uma reforma tributária? Para quem ele pediu a reforma tributária? Não tem ideia. Receita Federal. Ele pediu para a Receita Que Federal. era aquela mandar- palhaçada que o Cândalo É foi pedir pro defendendo. lobo cuidar Marcos das Lisboa ovelhas. tomou um pau, ficou Sim, ridículo. ficou Aquele negócio de... ridículo. Nossa. Ele pediu a reforma tributária para a Receita Federal. Nossa. E a Receita tinha uma reforma muito boa para eles né? Ferrar a te vida. ferrar. E fora isso, ele pegou aquela ideia do... Não, vamos fazer... que no fundo é como se fosse uma tributação no PIX, que era a tributação sobre transação. Era a volta do CPMF. Mas não tem entrando no mérito disso. O que eu quero dizer, o Paulo Guedes tanto não tinha nada, e o Bolsonaro tanto não tem ideia sobre nada, que ele pediu para a Receita Federal mandar uma ideia de reforma tributária. Sendo que à época estava rodando aquela reforma tributária que era do
daquele cara com o nome meio francês, Bernard Arpin, que foi o que na prática passou agora com a Haddad alterada. Então, o que eu quero dizer no fundo, se você imagina que existe algum tipo de discussão programática dentro da direita, não existe nada. E não existia nada. Cara, nada. Eu conheço, imagina. Tá? Não existia nada. A gente tá todo mundo anos-luz dos nossos adversários mais concretos. A gente Eu vi essa arranhada no câmbio, só pra deixar registrado, tá? Você que é o pilotão ferrado aí. O bonzão. Matou 3 gatos aí com essa arranhada aí. A gente se propôs, com o livro amarelo, revista Valete, falar: vamos aceitar a nossa ignorância e vamos começar a estudar como propor. E eu acho que, a partir do momento que a gente começar a propor e discutir, naturalmente a gente vai começar a encontrar parlamentares que são... Então vamos lavar uma roupa suja aqui. O último podcast que eu fiz com o senhor Arthur Moledo Val, cheguei pra ele e falei assim: Arthur, alguém precisa propor uma nova Constituição. Ele: não, mas veja bem, não, né? Deu uma desconversada. Aí eu vi você falando disso. Não, a gente tem que propor. Que precisa ter. Mas não agora. E eu falei disso aí. Agora eu concordo, discordo do Arthur. Eu acho que a gente tem que levantar a discussão. Isso. Não, e mas aí, cara, faz tempo isso já. E aí eu falei com o Kim Kataguiri num podcast que eu fiz com ele, no meu canal. Aí eu falei pra ele: eu quero saber sua opinião sobre isso. Eu falei: Kim, mas por exemplo, tem coisa que não pode existir. Por exemplo, já não existe propriedade privada no Brasil. Não, aí você tem... Desceu aqui, cara. Descer, ó, a casa é pra lá. Aí eu falei pra ele: pô, você tem lá a descrição da propriedade privada. A propriedade privada tem que cumprir função social. Tem que cumprir porra nenhuma. Se é propriedade privada, ela tem que cumprir o que eu quero. A função social dela é pertencer a alguém. Mas o Kim falou que não, isso não é um problema. Mas ele calma, falou isso pra mim. Ele falou assim: Léo, não, mas isso... Isso aí vai ser tudo... A parte da proposta, Sim. ela vai ser discutida no livro amarelo, não só isso. Tudo. Mas, por exemplo, mas tem que ter função social a propriedade privada ou não? Eu acho que não. É óbvio que não. Mas vamos lá, Léo. Eu acho que não defende que tem. Calma. Não, mas ele, tá no podcast. Ele falou assim, ele minimizou. Ele falou assim: não, mas isso não é um problema. Mas assim, não só no MBL, o que historicamente acha isso um absurdo. Porque isso abre uma interpretação ultra subjetiva sobre qual é a função da propriedade. Você pode tirar a propriedade de qualquer um por qualquer coisa. É que é o seguinte... Não tá cumprindo a função só pra dela. você entender. Hoje Mas o Kim não acha isso, não. Talvez o Kim tava minimizando. Eu não sei, eu não assisti o podcast. Eu não posso Mas faz falar. anos também, tá aí. Aqui, assim, o Kim talvez tenha falado: não é o monstro, mas é básico pra mim. Mas pra mim é um monstro. Pra mim isso é um monstro. Eu acho que é um monstro, sim. Que tá lá, assim, que ele tá dormindo. Porque você sabe, né, na Constituição de 88, essa briga, a ideia era relativizar muito a propriedade. Quem defendeu que não fosse completamente relativizado esse artigo foi a tal da UDR, União Ruralista, que fez, inclusive o Caiado liderou isso. Fizeram grandes manifestações, porque a ideia, aquele flerte, vamos fazer uma reforma agrária e tal, estava muito forte para a Constituição. Então o agro segurou a onda. E aí não ficou tanto para um lado como tanto para o outro, mas isso tem que ser suprimido. Claro. Isso tem que ser suprimido. E impostos sobre propriedade, simplesmente porque a propriedade existe, também tem que ser suprimido, porque isso é uma bizarrice. E estar na Constituição o direito, que é o direito dos mais básicos e naturais que existe, que é o direito à defesa, né? É o direito de ter armas. Eu concordo contigo. Eu concordo. Como é nos Estados Unidos. Eu concordo. Né? Porque, como você tava contando pra mim lá, que um cara ameaçou o cara no podcast, que ia lá matar o cara. E eu não posso ter uma arma pra eu poder fazer meu trabalho se alguém entrar e me matar. Pois é. Sim. Mas é isso. Gente, deixa eu só falar. A gente tá chegando aqui no fim. Vamos chegar lá que o pessoal tá tudo na porta, você viu que eles estão sem chave. Tá, puta que pariu, gente. Bem feito. Eu sou um cara organizado. Eu tenho a minha. Dei uma pro Renan, não durou 24 horas, perdeu a chave. Eu não perdi, eu devolvi pra... Tá bom. Arthur... Aí esses dias eles estavam aí... Bruno, cadê você, meu? Eu devolvi para a gestão da casa. Entendi. A gente viu como funcionou aí. Olha, Arthur, o importante é não estar comigo. Eu estou usando o seu argumento em defesa da minha situação. Eu estou concordando com a premissa geral, só não com o fato. Entendeu? Muito boa. Em nome do que você realmente analisou, eu não cometi o erro. Tá certo. Você teve consciência da sua própria... Da minha própria fraqueza. Então tá bom. Gente, esse foi o Engenheiro Léo. Não, um maravilhoso bate-papo, tem que voltar. Adorei o bate-papo. Quase foi uma briga aqui, a gente. Não, fala isso. Tá louco. É um negócio efusivo aqui, não tô brincando. Maravilhoso, maravilhoso. O Arthur eu conheço faz século, gente boa pra caramba, você conhecendo pela primeira vez. E você fica aqui em São Paulo? Sou de Guarulhos. Vamos lá. Tem que vir no escritório de fazer reunião. Eu tô com umas ideias legais e eu queria te convidar para uns planinhos. Não, um prazer. Não, prazer é nosso. Adorei o bate-papo. Prazer. Maravilhoso. Agora então, pra gente terminar,
Qual que é o principal projeto hoje do MBL chegando ao poder? Principal. É. O primeiro. Isso. Primeira coisa a fazer, o presidente nosso da República, se ganhar as eleições de 26, no dia 1º de janeiro de 2027, ele vai declarar ou um estado de sítio ou uma garantia da lei da ordem e vai iniciar uma operação para retomar as áreas controladas pelo tráfico e eliminar, inclusive a vida das lideranças do narcotráfico no Brasil. Agora eu gostei. Cadê a urna pra eu votar? É isso. Isso é urgência. Aquela fraudada? Isso é Isso é urgência. É isso. Matar assassino, isso. estuprador, isso a gente tem que matar. Eliminá-los. Isso. Eliminá-los. Eliminar fazer é um eufemismo bacana fazer também, um né? belo Neutralizar, você tem que neutralizar mesmo. fazer uma neutralização perpétua, né? Sim. Porque a gente ter por ano no Brasil mais morte do que os 20 anos da Guerra do Vietnã não dá. Pois né? é. Exatamente. E um belo de um cadeião esperado no El Salvador, manda todo mundo pra Boa. lá. E eu acho que isso é a maior reeducação que você tem. Você vai ver como o bandido vai ser reeducado preventivamente. E vai vir o Danilo Gentili? Tá convidado, espero que tope. Mas, assim, de qualquer forma, todos os candidatos, eles vão todos nessa linha. Nós vamos propor O isso. Danilo não pode, ele tá muito ocupado tacando cone. E tá ganhando muito dinheiro. Valeu, gente. Valeu. Um abraço.